eu quero então passar a uma meditação sobre na palavra de Deus sobre a oração. E hoje vamos ver as orações na vida de Josué. Como comentamos na live passada, Josué foi o sucessor de Moisés. E a parte de Josué não é tão demorada como aconteceu com Moisés. Josué não parece ter sido um homem de oração como foi Moisés. Agora, que ele orava não se pode duvidar, não há dúvida. Mas parece que Josué era um homem muito mais de agir do que de orar. O seu primeiro encontro com Deus, com Yahvé, com Jeová, registrado, encontra-se no início do seu livro, o livro de Josué, e no início do seu papel como novo líder de Israel. E ali a gente percebe que a iniciativa foi de Deus, partiu do Senhor. Em Josué capítulo 1, a partir do primeiro capítulo, nós percebemos o Senhor dizendo para Josué: Moisés, meu servo, morreu. Agora é você quem vai levar este povo à terra prometida. Aí o Senhor disse para Josué: Moisés morreu, agora é você. Que carga, que responsabilidade, que desafio sobre os ombros deste homem. Por isso nós vamos encontrar até o versículo 9, Josué capítulo 1, de 1 a 9, Deus encorajando Josué. Não temas, eu sou contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar isso para vocês. Muito importante observarmos isso também. E Deus fala com Josué, e Josué ouve o que Deus está falando. Ouvir é uma parte muito importante da oração. O bom ouvinte terá menos orações, menos petições, menos encrencas, eu diria, sobre as quais orar. É muito importante isso. Agora, a primeira oração de Josué, ela aparece no capítulo 5, nos versículos de 13 a 15. Quando Josué estava perto de Jericó, porque houve a conquista da cidade de Jericó. Quando Josué estava perto de Jericó, esse relato está no capítulo 5 do livro de Josué, versículo de 13 a 15, eu vou ler agora. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. São várias opiniões a respeito do que se passa neste texto. Alguns comentaristas acreditam tratar-se de uma teofania, seria uma aparição de Deus no Antigo Testamento, aqui no caso para Josué. Outros acreditam ter sido uma cristofania, seria uma manifestação de Jesus Cristo a Josué ali, e isso aconteceu no Antigo Testamento. Muito importante. Então nós vemos isso. E uma coisa muito importante também é que Josué se prostrou e adorou. Este ser foi adorado. E anjos na Bíblia não são adorados. Nós vemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, que o apóstolo João, na sua visão mística do céu, da vida futura, daquilo que ele viu no livro de Apocalipse, ele tentou adorar o anjo não permitiu. Não faça isso. Não, eu sou conservo de Deus, nós servimos juntos a Deus. Você adora a Deus, não a mim. Anjos não aceitam adoração. E aqui não houve essa recusa. E uma outra expressão também que aparece, que acho muito interessante, é que quando este ser diz para Josué,
Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Isso nos faz lembrar de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, quando o Senhor apareceu para Moisés lá na sarça ardente. E ali diz o Senhor, e também alterna com o título Anjo do Senhor. Anjo do Senhor seria um dos títulos de Jesus Cristo na Bíblia. A oração de Josué aqui surge em duas perguntas. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E também, uma outra pergunta que ele fez. Que diz o meu Senhor ao seu servo? E as respostas recebidas fazem parte de uma revelação. A resposta à primeira pergunta parece ter sido: não é a questão se eu sou deste ou daquele, mas de quem é por mim. E aí tem uma lição para nós. Os problemas entre os filhos de Deus são melhor resolvidos se estes deixarem de tomar partido uns contra os outros, escolhendo antes o lado do Senhor. Em toda situação, devemos ficar do lado da palavra de Deus. Devemos ficar do lado da vontade de Deus. Por exemplo, eu tenho dito uma frase em relação à política partidária, e até vou repeti-la aqui, porque nós estamos em ocasião de eleições, de eleição. Então tem uma frase, ela não é minha, eu creio que é de Francis Schaeffer, eu creio que ela foi citada num livro de Timothy Keller, intitulado Ministérios de Misericórdia. E a frase é a seguinte: a igreja não tem compromisso com a esquerda, porque a esquerda é corrupta. E a igreja não tem compromisso com a direita, porque a direita também é corrupta. O compromisso da igreja é com a palavra de Deus. E essa é uma boa, é um bom caminho para nós, é uma boa direção para nós. Nós nos submetemos e nos juntamos à palavra de Deus. Nós defendemos os valores do reino de Deus. Essa deve ser a postura do cristão. Eu lamento que hoje nós fazemos parte de uma geração de crentes que não leva a palavra de Deus a sério. Há uma safra de novos e jovens pregadores do Evangelho que estão num desrespeito para com a Bíblia, num desrespeito para com a palavra de Deus, e isso é muito complicado. Eu vejo com muita tristeza muitos cristãos hoje, nos últimos anos tem acontecido isso, votando em candidatos que são inimigos do Evangelho, que trabalham contra a obra de Deus, que perseguem a igreja, que desdenham da palavra de Deus, que afrontam a Deus. E com muita tristeza eu registro aqui esse fato, a gente tem constatado. Como é que eu sei? Porque eles defendem nas mídias sociais, eles defendem os seus candidatos corruptos, inimigos da cruz de Cristo, porque isso tem acontecido, nós sabemos disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A segunda pergunta que Josué fez revela o coração de Josué. Ele estava pronto a obedecer, a ser servo do Senhor, e ele foi aceito. Ele foi aceito. E então nós vemos isso, por exemplo, no versículo 15. Ele obedeceu. Ao dizer a Josué que tirasse as suas sandálias, o visitante divino estava querendo dizer: reconhece aquele na presença de quem você está. E a próxima oração de Josué, que nós vamos ver depois desse episódio, foi sobre a cidade de Ai. E aqui eu preciso rapidamente relatar para vocês: Josué e todo o seu exército, o exército de Israel, havia conquistado a cidade de Jericó. Foi uma grande conquista, foi um grande milagre. Eu não vou comentar sobre isso aqui hoje. Então, quando eles terminaram a conquista de Jericó, Josué então ia marchar com o seu exército sobre a cidade de Ai, para conquistar a cidade de Ai. Mas antes de ir com o seu exército, ele mandou alguns espias ver como é que era a situação,
como é que poderiam montar a logística, né, a estratégia de guerra, como é que eles chegariam lá, o método que usariam. Quando os espias voltaram, eles disseram, olha, poupe o exército, não precisa mandar todo mundo, basta mandar uns 2 ou 3 mil homens, né? Não precisa cansar a maior parte do exército, porque são poucos que estão lá. Né? E aí fizeram assim, de 2 a 3 mil homens foram para cima da cidade de Ai e foram vergonhosamente derrotados. Né? Derrotados. E ainda 36 israelitas morreram, né? nesse ataque à cidade de Ai. E eles voltaram derrotados. Como é que pode? Né? Como é que pode? Eles eram muito fracos e nos derrotaram. Né? Então a gente vê que quando eles voltam dessa empreitada, né, trágica, totalmente fracassada, então Josué, ele vai orar a Deus. Então ele ora a Deus. Né? E a oração dele está em Josué capítulo 7, versículo de 6 a 9. Né? Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Interessante, até o apóstolo Paulo, certa vez, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz que nós não sabemos, né, o que havemos de pedir como convém, que nem sempre oramos da forma correta. E parece que isso está se passando aqui com Josué. A humildade de Josué em prostrar-se diante de Deus e buscar a face é uma coisa boa, louvável. Mas lançar a culpa em Deus pela derrota, pelo fracasso lá com a cidade de Ai, isso foi um equívoco, foi um erro. A opinião de Josué quanto ao que diriam os adversários de Israel sobre a derrota do povo de Deus era certa. Ele estava preocupado com a reputação do Senhor. E seu zelo pelo nome do Senhor também. Porém, seu julgamento da causa pelo desastre, pela derrota, né, foi equivocado. Nem sempre oramos com uma devida compreensão dos fatos. Deus sabe o que fazer com tudo isso. Mesmo nós, quando você sabe, tem uma necessidade, tem uma causa, tem um problema de enfermidade na família, problema financeiro, mesmo em tudo isso, nós oramos, mas nós não temos o quadro todo. Quem sabe de tudo é Deus, não nós. E Josué também não. Tanto que ele colocou a culpa em Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso? Há tempo em tudo, né, há tempo em que tudo a fazer é orar. A única coisa que resta fazer é orar. Mas há ocasiões em que a oração não é tudo. Às vezes falta-nos a solução para um determinado problema, mesmo orando. Mas ainda nesse caso, a oração pode esclarecer quanto ao que deve ser feito para que o problema seja resolvido. Então disse o Senhor a Josué, Josué capítulo 10, versículos 10 e 11. Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Israel pecou. A derrota veio por causa do pecado. O pecado trouxeram-lhes a derrota. A vitória dependia de julgar o pecado onde quer que fosse encontrado. E aí Josué pede a Deus que mostre para ele o que aconteceu. E ele diz, alguém pecou. Alguém pecou. Então ele reuniu o povo e disse, tem pecado no meio do povo. Tem pecado. E Deus vai mostrar. Então nós vamos cada um para a sua casa. E amanhã nós vamos nos reunir.
E Deus vai mostrar quem pecou. Tá? Deus vai mostrar. Eu acho muito interessante e solene, que Deus fez isso. Vão para suas casas. Foi a direção que ele teve de Deus. Por que que Josué disse isso? Por que que ele já não prosseguiu ali mesmo, para que Deus mostrasse para ele naquele momento quem foi que pecou? O que que aconteceu? Por que que ficou para o dia seguinte? Bem, eu já vi comentaristas dizendo, e eu acho que é uma conclusão razoável, de que Deus estava dando tempo para alguém se arrepender. Para alguém se arrepender. E eu fico pensando naquela noite de estresse que os israelitas passaram. Os pais de família, né, falando entre eles durante a noite. Pai, não foi o senhor não, né? Filho, não foi você, né? Mulher, não foi você também. Deve ter sido uma noite muito estressante. Né? Muito estressante. No dia seguinte, quando eles se reuniram, foi para dar tempo para que se arrependessem. Talvez o culpado pudesse procurar Josué, ainda naquela noite, e dizer, fui eu. O que tinha acontecido? Um homem chamado Acã, ele viu uma capa babilônica na tenda de um soldado inimigo. E eles mataram os inimigos. E não era para pegar despojo. E ele viu uma capa babilônica. E ele viu uma cunha de ouro. E aquilo o cegou. Porque o dinheiro, essas coisas são um perigo. E ele então levou e enterrou na sua tenda. Deixou escondido. E aí esse foi o pecado. Ele desobedeceu. No dia seguinte eles se reuniram e Deus mostrou. Lançaram a sorte. E a sorte caiu sobre Acã e a sua casa. E eles foram executados. Foi uma coisa muito trágica. Muito trágica. Não se enganem. Tem muita gente no mundo. Tem muita gente ao nosso redor que está sofrendo por causa do pecado. Tem gente morrendo e morrendo antes da hora por causa do pecado. Não se engane. E eu já tratei disso aqui várias vezes. E a Bíblia trata disso. A Bíblia trata disso. Então é muito importante que nós não venhamos ceder espaço. É importante resistir. É importante vencer. Porque não existe lucro no pecado. Não existe lucro no pecado. Não existe sucesso no pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, e aí tem um outro momento também, que nós vamos ver Josué orando, né? E isso acontece, deixa eu ver aqui o que aconteceu com o meu esboço. Tá bem. E aí nós vamos ver a próxima oração de Josué, tem a ver com a intervenção de Deus na natureza. Isso acontece no capítulo 10 do livro de Josué, versículo de 12 a 14, quando ele estava numa batalha, e ele então orou a Deus para que o dia se prolongasse. Eles precisavam de ter claridade, ter luz. E olha o que diz o relato bíblico, Josué 10, versículo de 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse, Sol, detenha-te em Gibeon, e você de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Bom, a primeira objeção levantada aqui pelos críticos é de que não tinha como o sol parar, porque o sol já é parado. O nosso sistema é heliocêntrico. É o sol no centro do sistema e os satélites, né? Os planetas, quer dizer, satélites, planetas, giram ao redor do Sol.
até, por exemplo, a Renascença, no período da Renascença, vai de 1650 a 1800, um pouco antes da Renascença, havia a crença, a própria Igreja Católica defendia isso, né? A Igreja Católica Romana, de que o sistema era geocêntrico, era a Terra no centro do universo e o universo girando em torno da Terra. Mas com o advento da tecnologia, o conhecimento, né? Isso vem com a Renascença italiana, que se espalhou pela Europa depois. Então temos nomes como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, e eles começam então a criar meios para examinar os céus, né? É quando a astrologia ela dá lugar ela se transforma em astronomia, embora ainda tenhamos astrologia, algo que não tem comprovação científica nenhuma. Então eles perceberam que o sistema é heliocêntrico, é o Sol no centro do universo, né? Galileu Galilei quase que foi levado à fogueira por causa disso, né? Por causa das suas convicções, né? Então, os críticos dizem, isso aí está errado, né? O Sol não parou, o Sol já é parado. Sim, eu concordo. Mas quem escreveu do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Não tinha telescópio na época de Josué. Não tinha, a percepção humana era de que o Sol caminha, porque essa é a percepção que nós temos até hoje. O Sol sai do nascente, nós o vemos atravessando o céu e vai até o poente. Então a nossa perspectiva é essa. Se você perguntar para alguém que nunca teve contato com conhecimento, como funciona o universo, ele vai dizer, o Sol anda, o Sol caminha. Essa é a perspectiva, tá? Então eu não vejo problema nenhum aqui. Houve um milagre cósmico. Deus fez um milagre. Porque se ele criou a máquina, ele tem poder para mexer na máquina. Ele tem poder, né? Ele tem poder para mexer na máquina. E ele tem esse poder. Então houve um grande milagre. A resposta divina, a oração de Josué, mostra até onde Deus está disposto a deixar-se envolver na batalha contra o mal. Se necessário for, ele pode até sustar, parar o movimento permanente do universo, a fim de garantir a vitória sobre o inimigo. Quanto encorajamento, quanto ânimo na fé para todos os que, pela oração, se envolvem na guerra espiritual. Deus está presente. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe com essa reflexão, em nome de Jesus. Amém? Vai dar para cantar? Porque nós temos tido problema técnico. Tudo certo? Vamos tentar cantar. Se no meio da música parar a transmissão, aí nós paramos com a música. Tá bem? Então vamos cantar o hino 122, né? Fogo divino, clamamos por ti. O hino da harpa cristã 122. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Oh, vem despertar-nos com teu clamor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador, desce e enche-me de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal.
Espírito Consolador, desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos toda graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal, desce já o fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Amém. Glória a Deus. Pois é, por descuido, por distração, repetiu uma estrofe, mas não tem problema, não tem importância. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Há muitas razões pelas quais orarmos, né? Eu quero também aqui contar a bênção de que o nosso irmão Júnior Rodrigues está cada vez melhor, se fortalecendo cada vez mais. Vai chegar um momento em que ele vai entrar caminhando pela Igreja Cristã da Trindade, irá até lá o púlpito para dar o seu testemunho, né? E nós vamos nos alegrar muito, já nos alegramos muito, né? Também eu quero também lembrar que o nosso garotinho aí, o Benjamin, filhos do Jonas e da Elaine, e já deixou o hospital, está numa recuperação muito boa, né? O problema neurológico que ele tinha convulsões muitas vezes no dia, todos os dias, muitas vezes, dezenas de vezes no dia. Fez uma cirurgia muito delicada no cérebro e, para a glória do Senhor, desde que ele fez a cirurgia, já faz uns 20 dias ou mais, nunca mais ele teve convulsão, né? Então nós louvamos a Deus. Deus cura de forma direta e indireta, né? Deus cuida diretamente ou indiretamente, né? A Bíblia não tem nada contra a medicina, pelo contrário, né? Um dos homens de Deus da Bíblia, Lucas, ele era médico, e o apóstolo Paulo o levou com ele nas suas viagens missionárias. Paulo não olhou para Lucas dizendo: você vai comigo? Não precisa não, né? Jesus cura, né? Jesus, não precisa de médico do meu lado. Não, ele levou Lucas com ele, né? Paulo era usado poderosamente por Deus no sobrenatural. Eram muitos milagres. Basta olhar lá o que está em Atos 19:19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, mas nem por isso ele dispensou Lucas, né? O médico amado, né? Que bênção! Então eu creio que toda cura ela é bem-vinda, seja diretamente, né, pela imposição de mãos, ou a unção com óleo, com azeite, uma oração, sem ninguém. Não, Deus cura, eu creio nisso. Mas Deus pode também usar outros termos, outros veículos, né, para demonstrar o seu amor, a sua graça e cuidar dos seus filhos, né? Então eu estou muito feliz com isso. Irmãos, eu quero acrescentar um pedido de oração aqui hoje, de um pastor presbiteriano, meu amigo. Eu já preguei lá na igreja onde ele dirige, e estivemos juntos várias vezes, e ele tem um grande carinho por mim, mas eu estou assim, muito com o coração muito uma dose de angústia, né, pelo o reverendo Jubal Gonçalves. Vamos orar. Ele é professor também de seminário, alguns seminários aqui na Grande São Paulo. É novo ainda, é um moço novo. E um moço, né? Não precisa falar moço novo, moço ainda, bem mais novo que eu, muito mais novo que eu. Mas ele está na UTI e o quadro dele inspira cuidado. O quadro dele é grave por causa da Covid-19, né?
Então vamos orar para Deus restaurá-lo. Então coloque aí o nome do reverendo Jubal Gonçalves aí no seu círculo de oração, né? Nas suas reuniões de oração, Jubal Gonçalves, tá bem? Tem uma esposa, tem 3 meninos, né? Tem 3 filhos ainda pequenos, né? E vamos orar para Deus restaurá-lo, em nome de Jesus. Todos os dias eu recebo informações sobre ele, temos orado por ele, tá bem? Vamos orar pela vacina, que a vacina venha rapidamente, uma vacina poderosa, digamos assim, geneticamente poderosa, né? Medicamente poderosa, e sem efeito colateral, ou com quase nada de efeito colateral, sem nenhum. Né? Vamos orar nesse sentido, em nome de Jesus. Eu também quero incluir nessa oração todos os pedidos de vocês que têm chegado pela live, tá? Todos os pedidos, na área da saúde, na área espiritual, na área emocional, na área da família, do trabalho, né? Do emprego, processos seletivos, vestibulares e tudo isso. Vamos orar para Deus ter misericórdia de nós e nos ajudar e nos proteger. Oremos então em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós, o Teu povo, nos reunimos agora ao redor de Ti, na sala do Teu trono, no trono da graça, porque viemos buscar misericórdia, viemos buscar graça, viemos, Senhor, a fim de sermos socorridos, Senhor, em tempo oportuno. Tem misericórdia de nós, Senhor. Volta o Teu olhar para nós, inclina os Teus ouvidos à nossa oração e trata conosco com misericórdia e com compaixão. Senhor, não nos trata segundo os nossos pecados, porque se assim for, quem subsistirá, Senhor? Tem misericórdia de nós em nome do Teu Filho Jesus. Nós colocamos diante de Ti neste momento os pedidos de orações, mas eu quero Te agradecer também pela recuperação do Júnior, Senhor, pela recuperação do Benjamin. Senhor, continua atuando nessas vidas em nome de Jesus. Que a recuperação seja total, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu coloco também na palma de Tuas mãos a vida do reverendo Jubal Gonçalves, Senhor. Restaura a sua saúde, Senhor. Senhor, afasta dele todo mal, em nome de Jesus. Tu és Jeová Rafá, Tu és Deus que cura, e Tu tens todo o poder, nada te é difícil. Senhor, envia saúde para ele, ministra na vida do Teu filho, envia o Teu anjo, Senhor, naquela UTI, para ministrar na vida dele, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, em Hebreus 2,14, que os anjos são Teus ministros, para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Faz isso na vida do reverendo, abençoa sua esposa, seus filhos, os irmãos da igreja de onde ele é pastor. Deus, abençoa os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão cuidando deles, Senhor, em nome de Jesus. Pai, no meio desta pandemia, clamamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em recuperação, por aqueles que estão enlutados porque os seus entes queridos já partiram. Tem misericórdia. Senhor, consola os corações, cura os enfermos, abençoa os hospitais, abençoa, Senhor, todo o socorro, Senhor, abençoa todo o tratamento, Senhor, abençoa os médicos e enfermeiros em toda parte, e livra-nos dessa pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, envia-nos a vacina, Senhor. Precisamos rapidamente de uma vacina. Abre-nos a porta para sermos vacinados, Senhor, sem demora, para que possamos estar protegidos, Senhor, desta onda, Senhor, maléfica, Senhor, que se abateu sobre nós. Poupa-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, acampa o Teu anjo à nossa volta, em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós. Pai, também quero pedir pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, Senhor, pela Igreja Cristã da Trindade, Senhor, por todos os seus membros, seus pastores, seus obreiros em toda parte, pelas congregações, Senhor, aonde, Senhor, temos mais irmãos Te servindo em diferentes lugares e cidades, Senhor. Estende as Tuas mãos e opera poderosamente, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, meu Deus, todas as irmãs, Senhor, do jardim de oração, cuida dessas vidas preciosas, cuida de cada uma, Senhor,
em nome de Jesus. Também eu peço que o Senhor cuide das finanças da Igreja Cristã da Trindade, Senhor. Provê, meu Deus. Não deixe, Senhor, que venhamos, Senhor, a ter dificuldades nessa área, Senhor. Obstáculos intransponíveis, mas supra a necessidade da tua obra, Senhor. Porque teu é o ouro e a prata, e toda a fortuna do universo pertence a ti, Senhor. Separa uma parte da tua fortuna para cuidar deste ministério. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, também quero pedir por aqueles que estão prestando concursos, vestibulares, processos seletivos. Abre-lhes uma grande porta. Senhor, cumpre o desejo do coração de estudar, Senhor, de fazer um curso, seja de medicina, engenharia, Senhor, contabilidade, Senhor, qualquer outro curso, nutrição, Senhor, letras, filosofia, meu Deus, qualquer que seja, Senhor, enfermagem, nas diferentes áreas do saber, abra a porta para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Também, meu Deus, eu peço por aqueles que são desempregados, abres uma grande porta, supre toda a necessidade, em nome de Jesus. Cura os enfermos, opera maravilhas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a quem muito amamos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.